Seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoe nossa manhã, esteja conosco, curando as nossas enfermidades físicas e espirituais e nos dando sabedoria para que possamos viver de modo digno do chamado do Senhor. Nos livre do mal, nos dê a sua paz, nos abençoe e abra os nossos ouvidos, os nossos corações, as nossas mentes para atentar para a tua vontade, para a tua palavra. No nome de Jesus. Amém, Deus. Ok. Então, Gênesis é o livro da origem, das origens, né? Quando você olha para o livro de Gênesis, você vai ver a origem do universo, do sistema solar, da atmosfera, do governo. Você vai ver que essa ideia, né, que você tem a liberdade, isso aí é um pouco de falácia, né, humana, porque Deus colocou limite na liberdade do homem lá no Éden. Deus limitou a liberdade humana lá no Éden. Mas também você vai ver a origem do mal, da linguagem do homem, a origem do casamento, a primeira instituição divina, né? E há princípios que Deus estabeleceu que quando esses princípios são violados, então a estrutura do casamento acaba decaindo, né? Nós vamos ver o início das culturas, das nações, o início da fé, né? E dos povos. Sem o livro de Gênesis, tá bom? O restante da Bíblia seria incompreensível. Não tem como você compreender os demais livros da Bíblia sem o escrito, né, de Gênesis. Dos capítulos 1 a 11 de Gênesis, e depois você vai ter esse material escrito, mas seria bom você anotando, né, aquilo que você conseguir, você vai ver a criação de todas as coisas, tá? Também você vai ver a corrupção de todas as coisas, a condenação de todas as coisas e a confusão de todas as coisas, tá? A criação, corrupção, condenação e confusão. Tem 4 palavrinhas, ó, dá para guardar. Os 11 capítulos em 4 palavras. Criação, corrupção, condenação e confusão. 11 capítulos da Bíblia em 4 palavras, tá? Do capítulo 12 a 50, você vai também guardar em 4 palavras. Abraão, Isaac, Jacó, José. 4 palavras. Tá bom? Então, quem está anotando aí, ó. Capítulo 1 a 11. Criação, corrupção, condenação, confusão. Toda a confusão do mundo está nesses primeiros 11 livros da Bíblia. E toda a história da humanidade está nos capítulos de 12 a 50, tratada aí na vida de Abraão, Isaac, Jacó e José. Mas lembre disso, sem o livro de Gênesis, todo o restante da Bíblia seria incompreensível. Não teria como você compreender. Tá bom? Literalmente. Não tem como compreender nada da Bíblia sem o livro de Gênesis. Mas eu posso anotar para te ajudar, para facilitar a sua vida. Deixa eu pôr o microfone aqui no cinto. Peraí. Acho que é completo, né? Ó, sem o livro de Gênesis, o restante da Bíblia seria incompreensível. Não tem como você compreender, né, o restante da Bíblia sem esse livro. Porque se não houve queda, se Adão não existiu, se não houve
pecado, então como se entende as outras coisas? Não tem jeito, né? Então seria... Hã? Exatamente, né? Não seria nada entendível, né? Por isso que o livro de Gênesis é importante. Eu sei que na turma passada, eu pedi, no início do seminário, eu pedi para a turma ler o livro de Gênesis. E no meio do semestre, ninguém tinha lido ainda, só para você ter uma ideia. Aí no segundo semestre, uma turma leu, outra não leu, aí eles estavam boiando, né? Porque eles não entendiam nada. Aí eu falei, mas não vai entender nada? Vocês não leram Gênesis? Né, Gisele? É a turma dela. Não entendeu nada. Até hoje não entende nada, não leu Gênesis. Não entendeu nada. Né? Então, quando você olha para os capítulos de 1 a 11, né, em 4 palavras, eu gosto de usar só palavras, porque isso ajuda a memorizar, né? Depois você, com essas palavras na cabeça, você lendo o texto, você acaba entendendo, né? Você vai ver a história da criação, né? Nós vamos ver a história da corrupção, né? Que seguiu a raça humana. E nós vamos ver que de Adão até Moisés, o que reinou no mundo foi a morte, tá? Então aqui, ó, de Adão até Moisés, ó, tem um tempo bem grande entre um e o outro. O que reina é a morte. Por quê? Alguém pode me explicar? Por que a morte reinou de Adão a Moisés? Então, esse período aqui, né? Ó, de um ao outro. Porque não havia lei, né? Onde não há lei, não há pecado, né? Então, se não há pecado, se não há lei, não há pecado. Então, não havia lei. Onde não há lei, não há pecado. Então, mas havia uma lei aqui, não havia? Em Adão. Então, os homens não pecaram à semelhança de Adão, mas com o pecado de Adão, a morte reinava, né? Porque todos pecaram. Mas com a lei em Moisés, mostrou que todos pecaram, a lei veio e falou, olha, todo mundo está mergulhado no pecado, certo? Aí veio a graça, né? Aí vou pôr uma cruz aqui só para mostrar que veio a graça. Aí veio a graça em Cristo, aí onde reinou o pecado, né? O que aconteceu? Superabundou a graça, tá? Então, a corrupção veio aqui, ó, né? Com a queda de Adão. E com a queda dele, o que reinava até Moisés era a morte, não o pecado. O pecado passou a reinar com a lei. Existia, mas a pessoa não tinha como, porque não havia lei. Tá? Aí corrupção, né? De onde veio a corrupção? E aí veio a condenação, né? Nós vamos ver a condenação que surgiu. Deus sentenciou o homem, a mulher e o próprio diabo, né? E não só, mas Deus também colocou toda a criação, né? Debaixo da vaidade e da corrupção, por isso que toda a criação suporta angústia e geme até agora, aguardando a revelação dos filhos de Deus. Então você pode ver que toda a criação, por causa da corrupção de Adão, está suportando angústia até agora. Isso você vê a natureza, as plantas,
os animais, está tudo sofrendo. Tudo por causa do pecado de Adão. Tá bom? E a gente entende isso porque o apóstolo Paulo escreveu, né? Mas a gente sabe que tudo começou aqui, ó. Né? Quando Jesus vier na sua glória, né? Tomara que seja hoje, a própria criação será redimida do seu cativeiro, né? Como é que vai funcionar isso? Não sei, mas a Bíblia fala que vai. E aí a confusão, né? Quatro palavrinhas. Você tem nesses primeiros 11 capítulos do livro de Gênesis. E aí, nos próximos capítulos, que é de 12 a 50, para você memorizar, né, assim, aí quando você fala assim, Gênesis, você fala, não, de 1 a 11, eu tenho a criação do universo, a criação de tudo, mas eu tenho também, falando da corrupção de tudo, eu tenho a condenação de tudo, e eu tenho sobre a confusão de tudo, lá naqueles primeiros capítulos. E nos últimos capítulos do livro de Gênesis, eu tenho a vida da redenção, a história da redenção, né? E na história da redenção, ela é esboçada, né? Na vida de Abraão, Isaac, Jacó e José. Hã? Não está dando para ver, não? Mas dá para você ouviu, né? A história da redenção esboçada na vida desses homens, Abraão, Isaac, Jacó e José. Tem. Isso aqui? Aí, pode tirar daqui. Depois, quando eu precisar, eu volto para o lugar. Tenta usar aquela outra camisa preta. A preta? Mas eu estou com a preta. Não, tenta usar essa. Você tem essa que é mais forte? É mesmo. Por que você não me mandou antes? Agora tem que escrever de novo. Ô, Giovanni, agora sim dá para ver, viu? Obrigado, irmão. Redenção. Então, a história da redenção, né? Abraão, Isaac, Jacó e José. Tá? Eu preciso reescrever tudo, não, né? Então, eu vou repetir, o livro de Gênesis trata da origem, né? De tudo. Sem o livro de Gênesis, você não consegue compreender mais nada da Bíblia. Tá bom? Eu gostaria de fazer um pedido, assim, mas no nome de Jesus, assim, com muita humildade. Por favor, não cristianize os textos do Velho Testamento. Vamos deixar o Velho Testamento onde ele precisa ficar, no Velho Testamento. Quando nós estivermos estudando o Velho Testamento, ele foi escrito para um povo específico, para uma época específica, com um propósito específico. Algumas profecias vai apontar, né, para um futuro distante do autor que escreveu. Quando chegarmos nessas profecias, nós vamos abordar, né, esse tempo distante. Normalmente, os escritos dos profetas falavam do futuro próximo do seu tempo. Algumas vezes falavam de um futuro distante, e raríssimas eram as vezes que eles falavam de um futuro distante do seu tempo. Raríssimas, poucas vezes, tá bom? Então, vamos deixar o Velho Testamento onde ele precisa ficar. Muitas vezes os autores do Novo Testamento, pela inspiração do Espírito Santo, deram um novo significado aos textos do Velho Testamento. Eles fizeram isso porque eles tinham o Espírito Santo. Nós não temos esse direito
de dar um significado novo para os textos do Velho Testamento. Paulo deu porque ele tinha a inspiração do Espírito Santo. Para alguns textos, Mateus deu porque ele tinha a inspiração do Espírito Santo. Nós não temos. Então, não vamos cristianizar os textos do Velho Testamento, tá bom? Ele foi escrito para os judeus, para que eles pudessem entender a natureza e a grandeza de Deus, tá bom? Deixei isso aqui bem claro. Porque as pessoas querem forçar certas ideias no Velho Testamento para justificar, né, a doutrina que nós sustentamos no Novo Testamento. Mas não há essa necessidade, né, de fazer isso. Tá bom, dito isso, sem o livro de Gênesis, você não consegue entender o restante da Bíblia. Agora, quando você olha para os primeiros capítulos de Gênesis, você vai ver sobre a criação, e nós vamos abordar isso agora, sobre a corrupção, e nós vimos que o que reinou com o pecado de Adão foi a morte, né? Porque ele quebra um mandamento de Deus, né? Mas nós vamos ver que essa questão aí, de livre-arbítrio, o homem tem livre-arbítrio, Deus limitou a liberdade do homem aqui, E as pessoas acham que é livre, não sei para quê. Você é livre? Que livre? Quem disse que você é livre? Você toma decisão para a morte ou para a vida. Você é livre para quê? Para a vida ou para a morte? Escolhe aí. Decide. Entendeu? Então, mas hoje em dia as pessoas dizem que são livres para fazer o que quer. Não, você não é livre para fazer o que quer, não. Nós vamos ver que Deus, quando atribuiu ao homem trabalho e escolha, Deus limitou a liberdade do homem. E nós vamos ver isso. Só que hoje em dia as pessoas dizem que o homem é livre. Livre nada. Ou você é livre para obedecer a Deus, ou você é escravo do pecado. Não tem esse negócio que você é livre, né? Mas a morte reinou até Moisés, porque não tinha lei. Então, mas quando veio Moisés, veio a lei. Aí a lei deu luz ao pecado, né? Se mostrou a gravidade do pecado. Aí veio a graça, aí veio Jesus, e onde superabundou o pecado pela lei, veio a graça e superabundou a graça, né? Em Cristo. Aí veio a condenação e a confusão. Aí nos outros capítulos, de 12 a 50, nós temos a história da redenção, já profetizada aqui no capítulo 3, mas que você vê o desenvolvimento dessa história na vida dos patriarcas, chamado patriarca, Abraão, Isaac, Jacó e José. Tá bom? Agora, se alguém perguntasse para você se Gênesis é fato ou ficção? Muitos teólogos liberais aí estão dizendo que é ficção, estão dizendo que é lenda, que é historinha de carochinha, não é verdade, mas nós afirmamos que é fato. Por quê? Se você abrir sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, o que diz lá? Alguém pode ler para mim? E aí eu vou já também mostrar uma inverdade que às vezes a gente fica aí sustentando, né, como verdade, que é uma inverdade. O que 2 Timóteo 3,16 diz? Então, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Gênesis é a Escritura. Então, ela é inspirada por Deus. Então, Gênesis é a palavra de Deus para os nossos dias? Então, toda a Escritura. Então, os escritos do Velho Testamento não caducaram. Os escritos do Velho Testamento é a palavra de Deus para a igreja hoje. Infelizmente, muitas vezes nós ouvimos, isso é coisa do Velho Testamento. Isso é heresia.
O que nós estamos desobrigados é da lei de mandamentos, que Deus encravou na cruz. Mas os escritos do Velho Testamento, Paulo deixou claro para nós em 1 Coríntios capítulo 10, e eu vou anotar para os irmãos depois conferir, serve para nós de duas coisas. Lá em 1 Coríntios capítulo 10, abre lá para você ver. Porque às vezes os irmãos gostam de usar a passagem do Velho Testamento como texto prova para sustentar um argumento, mas quando você usa o próprio Velho Testamento como texto, não texto prova, mas como texto teológico, para sustentar a doutrina, ele fala, não, isso é coisa do Velho Testamento. Peraí, você está citando um texto para sustentar uma prova, e eu estou sustentando um texto para sustentar uma argumentação teológica, você está dizendo que é coisa do Velho Testamento, você está sendo incoerente. Olha o que 1 Coríntios capítulo 10 nos diz sobre os escritos dos profetas. 1 Coríntios capítulo 10. Parece que nós rasgamos 2 textos da Bíblia e jogamos fora. Nós pegamos de Gênesis a Malaquias e jogamos no lixo. E eu sou um dos defensores que, dentro da igreja, que as escrituras para a igreja começam em Gênesis e terminam em Apocalipse. O que nós não estamos obrigados a guardar, a observar, é a lei de mandamentos, que Deus encravou na cruz, que nos era prejudicial, que constava de ordenança. Eu não vou guardar a lei de Moisés, certo? Por quê? Porque Cristo a encravou na cruz. Eu não vou observar, mas eu vou usar os escritos, como o apóstolo Paulo me orientou aqui em 1 Coríntios 10, olha, eu vou ler para os irmãos por causa do microfone, né? Diz assim, ora irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais, ele está lembrando a história lá do Êxodo, estiveram todos sob a nuvem, todos passaram pelo mar, falando da libertação lá do Egito, que eles saíram lá da escravidão. Tendo sido todos batizados, assim na nuvem, como no mar, com respeito a Moisés. Ele está citando quem? Moisés, libertando o povo da escravidão egípcia. Exatamente. E citando que todos foram batizados com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que seguia, e a pedra era Cristo. Então, eles comeram do maná, eles beberam da rocha que era Cristo, certo? Que Moisés deu uma paulada nela lá e perdeu a entrada na terra da promessa. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós. Então, uma das funções dos escritos é servir de exemplo. Então, eu leio os textos dos profetas, né? Desde Moisés até Malaquias, e tomo como exemplo. Eu também não fui batizado? Fui. Eu também não bebo da rocha que é Cristo? Bebo. Eu também não me alimento do manjar espiritual, o verdadeiro pão que desceu do céu? Me alimento, que é Cristo. Mas será que eu não estou também tropeçando na rocha que é Cristo? Essa é a pergunta, né? Será que quando Cristo perdoa uma pessoa imperdoável, eu não fico escandalizado? É isso que os judeus faziam. A palavra tropeçar é irritar.
Por isso que os judeus ficavam irritados com Cristo quando ele perdoou aquela mulher adúltera. E hoje a igreja fica irritadiça quando Cristo perdoa um homossexual, um gay. Estou mentindo? Mas você está tropeçando na rocha, que é Cristo. Mesma coisa. A palavra tropeçar é essa. Significa isso, irritar. Você se irrita com Cristo porque Ele faz algo que você acha que é absurdo. Vai tomando aí, mané. Aí, ó. Então o Velho Testamento serve para mim de exemplo. Aí eu pego o Velho Testamento, jogo no lixo. E aí ele continua mais, ó. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles porque ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram com exemplo para nós, a fim de que nós não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porventura, por quanto está escrito. O povo assentou-se para comer, beber, levantou-se para divertir. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritos para advertência nossa. Então, os escritos serve de exemplo e serve de advertência. Aí, ó. Então você nunca mais vai falar. Isso é coisa do Velho Testamento. Você vai falar, não, isso é para o meu exemplo, isso é para a minha advertência. Quer ver como é que esse texto pega todos nós? Que, porventura, esteja fazendo como os filhos de Israel. Quem anda impaciente aí? Tem. Aí, ó. Impaciente. Se você anda impaciente, provavelmente você anda irritado. Se você anda irritado, você anda falando mal de alguém ou de alguma coisa. E se você anda falando mal de alguém ou de alguma coisa, provavelmente daqui a uns dias você começa a falar mal de Deus. E se você anda falando mal de Deus, daqui um dia ou daqui uma hora, você começa a desprezar o que Deus tem feito de bom na sua vida. Aí Deus vai mandar uma serpente te devorar. Aí você está pondo Deus à prova. Não deveria servir de exemplo para nós? Deus não mandou serpente lá e devorou eles? Esse é o Velho Testamento, a partir de que princípio para entender o que está recomendando para a gente visualizar, né? Exatamente. Então, quando Deus mandou a serpente, o povo tornou impaciente, o povo falou mal de Moisés, falou mal de Deus e desprezou o maná. Um dom que Deus tinha dado a eles. Está lá em Números, tá? Se você depois quiser, você pode ir lá e verificar. Quer ver outra coisa? Também está aqui no texto. Quem anda aí questionando o cuidado de Deus? Você está passando por uma aflição, uma tribulação, um problema de saúde, uma notícia ruim chegou até sua casa, até sua porta, até você, e você está perguntando, onde está Deus? Onde está Deus? Onde está Deus nisso tudo? Né? Isso é tentar o Senhor, meu irmão. Foi isso que o povo falou. Deus falou que ia com o povo, e o povo, num certo momento, o povo só falou isso. Olha o que o povo falou. Deus está conosco? E Deus falou, vocês estão me tentando. Eles questionaram a presença de Deus.
Então, o Velho Testamento, mas não caducou não. O Velho Testamento é a palavra de Deus para nós hoje, tanto quanto o Novo, tá? E sem o Velho Testamento, eu nem gosto de usar velho, porque dá a ideia que envelheceu, como o senhor Eliassi, está caducando, como o senhor Eliassi, entendeu? Né? Não, não é. Por isso eu falo os escritos antigos, que é antigo porque é mais tempo de escrita, né? É a palavra de Deus, né? Tanto é que lá em 2 de Pedro 1,21 fala que nenhuma profecia vem de particular elucidação, né? Não vem de homens, vem de Deus, tá bom? Então, por isso que se o livro de Gênesis é uma ficção, como os liberais estão dizendo aí, então Adão foi uma ficção, uma lenda. E se Adão foi uma lenda, a queda do homem é uma lenda. A rebelião contra Deus não existe. O homem não é um pecador, e se ele não é um pecador, ele não precisa de um salvador, ele não precisa de um redentor. E se as escrituras referem a criação como ato divino, então não é verdade, tudo é mentira, né? E Jesus é o maior embusteiro da humanidade, o maior mentiroso, porque quando ele fala com os seus questionadores sobre a questão do divórcio, lá em Mateus 19, as passagens que eu vou citando, eu vou anotando, depois vocês podem conferir, tá? Mateus 19, quando ele é questionado sobre a questão do divórcio, eu não vou entrar na questão sobre o divórcio, e Jesus fala o quê? Não lestes o que o Criador fez no princípio? Né? Então Jesus cita, né, a criação, né, como fato, não como algo lendário, né, algo mitológico. Então Jesus ele refere a Adão e Eva como fato histórico, lá em Mateus capítulo 19. Agora imagine se isso fosse lenda, então você diria que Jesus equivocou. E se Jesus equivocou, então ele é falível. Se ele é falível, ele não é Deus. Se ele não é Deus, então está tudo errado, né, gente? Então, eu vou ficar com Jesus e não com esses teólogos liberais aí, né? Então, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, eu estou usando esses termos porque é o que os irmãos usam. Eu não gosto de usar, não, tá? Porque dá a ideia que caducou. Não caducou. Os escritos dos profetas, como os escritos dos apóstolos, continuam sendo a palavra de Deus para os dias de hoje. Tá bom? Não caducou, né? Como eu acabei de afirmar aqui. Então, os escritos, tanto dos profetas quanto dos apóstolos, fazem referência à criação como fato histórico, tá? Não é lendário. É impossível negar a historicidade de Gênesis sem desconstruir toda a Bíblia. Não tem como, tá bom? O criacionismo, usando aí uma linguagem mais técnica, não é artigo de fé não, tá? Mas de ciência. E quem diz que não podemos provar que foi Deus que criou o mundo, foi Ele mesmo. Interessante, né? Os caras aí falam, vocês provam que foi Deus que criou o mundo. Mas o próprio Deus falou que não tem como provar. Agora, como é que eu provo que Deus falou que não tem como provar que foi Ele que falou que não criou o mundo? Deus é legal, né? Só abrir lá em Hebreus 11:3, é fácil. Lê lá em Hebreus 11:3.
Interessante, né? Deus sabia que esses caras iam vir no mundo aí para questionar a sua autoridade, e a sua grandeza, e a sua beleza. Então ele já deixou tudo escrito, porque ele sabia, Deus é onisciente, né? Ele sabe o passado, o presente e o futuro. Sabendo ele que as pessoas iam negar, né? Ou questionar o ato criador, ele vai afirmar que ninguém pode provar que ele criou o universo, através de Hebreus 11, verso 3. Olha o que ele diz aí. Alguém pode ler, por favor? Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Então, nós entendemos pela... Então, pronto. Não tem que provar nada para ninguém, não? Para quem que eu tenho que provar? Para ninguém. Pela fé, nós entendemos que o universo, pela palavra de Deus, veio à existência, que o visível tornou... Pela fé, pela ciência. Tá vendo? É interessante, né? Deus é maravilhoso, né? Deus é incrível. Ele mesmo diz que não podemos provar que foi Ele que criou o mundo. Foi Ele mesmo que disse. Ele diz que é pela fé que nós cremos que o universo veio a existir pela palavra, que o visível veio do invisível. Pronto. Acabou. Né? Então, isso é muito legal, né? Vamos pensar um pouquinho na necessidade desse livro. Por que ele é necessário? Por que o livro de Gênesis é necessário? Primeiro, porque ele fala da existência de Deus, né? Segundo, porque ele vai falar da origem do homem, de onde nós viemos, né? Terceiro, ele vai falar da origem da família, né? Quarto, ele vai falar da origem do mal, que está aí, presente na nossa vida, no mundo. O mal está aí, né? Nós gostaríamos que vivêssemos num mundo perfeito, mas não é. O mal está aí. O mal está nas nossas famílias, o mal está na igreja, né? Bobo é aquele que acha que o mal não está aí, né? O mal está presente. Mas também fala da salvação, que é a esperança, fala do juízo divino. O livro de Gênesis não discute a existência de Deus, apenas apresenta. Deus existe, acabou. Ele é o Criador, né? E ele vai descrever a origem de tudo que nós já mencionamos aqui. Tá. Agora, é interessante que a ciência, a base da pesquisa da ciência é 3 coisas. Tempo, né? A base de pesquisa da ciência. Tempo, espaço, matéria, certo? A ciência. A base da pesquisa dela são esses 3 elementos aqui, ó. Sem esses 3 elementos, a ciência não tem como investigar nada, certo? Sem espaço, sem matéria e sem tempo, a ciência não existe. Olha o que o primeiro versículo da Bíblia fala. Primeiro verso. No princípio, tempo, criou Deus os céus, espaço, e a terra, matéria. Acabou. Amanhã. Tempo, espaço, matéria. Deus colocando a assinatura dele, né? Nós sabemos, porque nós estamos depois dos eventos, que o nosso Deus é triuno, né? Nós sabemos. Os judeus não tinham essa percepção
da triunidade de Deus. Nós temos, porque nós estamos depois dos eventos, mas eles não tinham. Eles até entendiam a unidade de Deus composta. Deus se manifestou a Abraão, né? As 3 pessoas da divindade se manifestou a Abraão. Nós temos exemplo nas Escrituras, Deus se manifestando através dos escritos, né? dos profetas, falando da unidade composta de Deus. Ou seja, Deus se revelou, mas nós, por causa depois dos eventos, nós sabemos, né, da divindade do Filho, do Pai, do Espírito Santo. Mas Deus, Ele colocou a sua assinatura em tudo que Ele criou. Tá bom? E a primeira assinatura dele está aqui, ó. 3 em 1, ó. Tempo, espaço, matéria. 3 em 1. Não tem como existir isso. Tira a matéria. Não funciona. Eu não estaria aqui, nem você, não teria jeito. Vamos pôr a matéria de volta. Ó. Matéria. Tira o espaço. Não funciona. Vamos pôr o espaço de volta. Tira o tempo. Não funciona. Vamos pôr o tempo de volta. Nós vamos ver várias coisas que Deus fez, que é 3 em 1. Você vai ver que Ele assina, né? Aquilo que Ele... seria